Oi, gente, tudo bem? Essa semana, como eu já havia dito, é uma semana super importante, decisiva para as eleições de 2020. Eu resolvi gravar mais esse vídeo porque muita gente tem me perguntado. Eu dei algumas entrevistas essa semana, gravei alguns outros conteúdos direcionados especialmente para quem está se preparando para essa eleição. Essas pessoas têm me perguntado, mas afinal, quem ganha e quem perde com essa possível alteração da data das eleições de 2020. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para discutir um pouquinho com vocês quem ganha e quem perde, para saber até aí se você que está me escutando e vai estar pensando em se candidatar, vai se candidatar nessas eleições, será que você ganha ou será que você perde com esse adiamento? Então eu queria discutir isso um pouquinho hoje aqui com vocês. Mas antes, eu queria lembrar que para a gente fazer essa alteração, mudar a data das eleições no Brasil, é preciso uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. E essa proposta de emenda à Constituição é um dos tipos de projetos de lei que tramita lá no Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição é talvez a proposta mais difícil de ser aprovada no Congresso, obviamente, porque ela altera a nossa Constituição. Então, não é um projeto de lei comum, ele tem que seguir umas regrinhas um pouquinho diferentes de um projeto de lei comum. Quais são essas regrinhas? Muito rapidamente. Basicamente, uma proposta de emenda à Constituição, como essa que vai alterar a data das eleições, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, ou seja, ela precisa ser aprovada 2 vezes em 2 votações, tanto na Câmara quanto no Senado. Outros 2 detalhes muito importantes. Essa aprovação, essas aprovações, porque são 4, 2 na Câmara e 2 no Senado, elas precisam se dar por maioria qualificada, ou seja, mais de 2/3 dos senadores precisam aprovar e mais de 2/3 dos deputados também precisam aprovar quando ela passar por lá. O que já aconteceu essa semana? Essa semana, anteontem, já aconteceu a votação em 2 turnos no Senado. O senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, colocou em votação porque sabia que ia vencer o adiamento da eleição por uma ampla maioria, como foi mesmo, colocou em votação em 2 turnos e foi aprovado o adiamento das eleições. Alguns poucos senadores votaram contra, 8 senadores só votaram contra no primeiro turno e 7 votaram contra no segundo turno, entre eles o senador Fernando Collor, lá de Alagoas, a senadora Cátia Abreu, do PP, Progressistas de Tocantins, e o senador Ciro Nogueira, conhecido aí como um dos grandes articuladores do chamado Centrão no Senado, também do PP. Então, alguns senadores, alguns poucos votaram contra, mas passou por ampla maioria no Senado e já foi para a Câmara. A votação ainda não está definida lá na Câmara, que dia que vai ser. O presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, entende que tem alguma resistência, não está tão simples de aprovar como vai ser lá no Senado, então ele está negociando, ele está conversando com as lideranças partidárias. Porque também aí tem o terceiro motivo que eu falei, a terceira especificidade de uma proposta de emenda à Constituição. Então, ela precisa ser aprovada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado, ela precisa ter maioria qualificada, ou seja, mais de 2/3 aprovando em cada casa, e também agora a Câmara, que vai aprovar ou vai verificar essa matéria, vai votar essa matéria, como eles falam, depois do Senado, ela não pode alterar o texto que veio lá do Senado. Ela tem que aprovar igual para que ele não precise voltar de novo para o Senado. É super complicado e tem que ser assim mesmo, porque, de novo, a gente está mudando a nossa Constituição. Então, o Senado já aprovou em 2 turnos, com maioria qualificada, ótimo. Passou para a Câmara, o que precisa acontecer agora? Agora precisa ser votado em 2 turnos, precisa ser aprovado por pelo menos 308 deputados, ou seja, mais de 2/3, e não pode mudar o texto que foi aprovado lá no Senado. Portanto, esse é o preâmbulo inicial aqui, uma abertura inicial um pouquinho longa, mas é porque a proposta de emenda à Constituição tem esses detalhes mesmo que eu queria passar para vocês.
para a gente pensar agora quem ganha e quem perde. Fiz até algumas anotações aqui para me ajudar, mas rapidamente quem ganha e quem perde com isso. Primeiro, quem perde, como a gente pode ver aqui por alguns dos votos já do Senado e também das conversas que estão acontecendo na Câmara, quem perde é o Centrão. O chamado Centrão está contra, como a gente viu aqui, senador Ciro Nogueira votando contra o adiamento, senadora Cátia Abreu, também de um dos partidos do Centrão, aí, o PP, votando contra. Quem perde com o adiamento é o Centrão, porque o Centrão, os partidos que compõem o Centrão têm muitas prefeituras, tem muitos vereadores Brasil afora, e aí a gente entende quem seria, no caso, os segundos perdedores dessa mudança nas eleições, que são os próprios atuais prefeitos e vereadores. Por quê? Porque eles estão com os orçamentos já muito apertados, obviamente, por conta do coronavírus. Eles teriam aí um bloqueio de verbas para as prefeituras, etc., justamente por conta das eleições. Eles têm esses bloqueios para justamente não usar o poder econômico do Estado para angariar mais votos. Então isso é normal, sempre há um bloqueio antes das eleições do repasse de recursos. Portanto, os atuais prefeitos, os atuais vereadores e principalmente esses partidos aí do Centrão são aqueles que estão mais contra esse adiamento das eleições. E é por isso que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem tentado articular para ver se apara as arestas e consegue fazer o adiamento das eleições. Por quê? Porque vários especialistas consultados pelo TSE, médicos, biólogos, físicos, orientaram que as eleições deveriam ser mudadas de datas no Brasil por conta da pandemia para proteger a saúde dos brasileiros. Você imagina uma eleição, aquela aglomeração de gente para votar, todo mundo junto, etc., pessoas de idade, pessoas jovens, é muito complexo, é muito arriscado que no meio da pandemia do século a gente faça uma aglomeração daquelas. Por outro lado, também tem a questão da democracia, da regularidade da democracia, que é tão importante, até por isso a data das eleições está na Constituição, de tão importante que é uma regularidade das eleições para a democracia. Mas então, tem gente como eu disse, tem gente que perde aí, mas tem gente que ganha também com esse adiamento das eleições. De novo, não é um adiamento porque as pessoas querem, mas um adiamento porque os especialistas, quem estudou saúde pública, epidemias, etc., está dizendo, olha, é muito perigoso para a saúde do brasileiro, é melhor que se adie em alguns dias. Então, quem ganha? Quem ganha aí com esses 42 dias de adiamento? Se a Câmara aprovar o que passou no Senado, são 42 dias de adiamento das eleições, mas também dos prazos, ou seja, os prazos também vão ser empurrados um pouquinho para frente. Como os prazos vão ser empurrados um pouquinho para frente, quem ganha, estava lendo aqui, óbvio que eu já falei da saúde dos brasileiros, essa é a primeira que ganha com o adiamento das eleições, mas quem ganha mesmo é quem não está no poder, são aqueles candidatos, novos candidatos ou candidatos até que já tenham disputado alguma eleição, mas que não estão nem nas prefeituras, nem na vereança, vamos dizer assim. Por quê? Porque esses aí terão mais tempo de planejar a campanha, mais tempo de organizar a campanha, de conversar com lideranças locais, de articular essa campanha, para daí, quando ela for autorizada mesmo, está tudo muito mais preparado. Vamos lembrar de novo que se você que está me ouvindo aí é candidato, pré-candidato ou pré-candidata, agora, dia 4 de julho, já começaria aí aquelas datas mais, já começariam aquelas datas mais críticas para a eleição e vocês já teriam que estar a todo vapor. Agora, com o adiamento, então você que está me escutando, que é um novo candidato, que não está no poder, não é prefeito, não é vereador, você ganha aí um tempo extra para preparar sua campanha, para planejar sua campanha. Portanto, fique muito atento às notícias aqui também nos meus canais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, no LinkedIn. Eu vou avisar sempre essa questão
do adiamento das eleições, estou acompanhando de perto como que está a votação, como que estão essas articulações lá na Câmara. Acredito que a Câmara vai sim aprovar o adiamento das eleições em alguns dias. Portanto, fique esperto, fique atento, porque principalmente você que é pré-candidato ou pré-candidata de primeira viagem, dá mais tempo de planejar sua campanha, de colocar foco na sua campanha e, eventualmente, até de ganhar.